Olá, a comunidade Estácio FAP tem um prazer imenso em estar recebendo agora, no programa Questão de Direito, o doutor Rubens Rolo de Oliveira, juiz titular da Terceira Vara Federal de nosso país, da Primeira Região. O doutor Rubens Rolo de Oliveira tem uma vasta experiência judicial, processual, em casos extremamente controversos da nossa República. Com certeza, a presença do Dr. Rubens Rolo de Oliveira em nossa comunidade muito vai nos abrilhantar, e muito vai nos elucidar, e muito vai nos facilitar determinados entendimentos tão necessários à comunidade acadêmica que está em formação, principalmente nos cursos de graduação de Direito de nossa Estácio FAP. Doutor Rubens, diversos assuntos na atividade acadêmica e no dia a dia, eles são extremamente controversos. Principalmente hoje, que nós observamos que o poder legislativo está fazendo muita coisa e necessariamente não legislar. O direito do cidadão, diante disto, fica bastante vulnerável. Como o senhor observa esta situação atual entre o Supremo Tribunal Federal e o poder legislativo maior do país? Olha, a Constituição de 1988, ela trouxe muita transparência para o Poder Judiciário, deu muitas funções para o Ministério Público, que hoje é o chamado quarto poder. O Judiciário ele não legisla, o Judiciário ele apenas aplica a lei. A gente sabe de deficiências de ambos os poderes, mas eu acho que o Poder Judiciário ele não tem essa atribuição de criar a lei. No máximo, sumular um entendimento que obrigue os juízes, vincule aos juízes, como a súmula vinculante que veio a ser criada, e, ao mesmo tempo, interpretando a lei de uma forma bem ampla. Nós tentamos diminuir esse descompasso, mas a verdade é que o Judiciário ele não tem essa atribuição de se sobrepor a poder nenhum. Ele é apenas uma balança de equilíbrio para a sociedade. Eu concordo que existe um descompasso entre o que o povo quer e o que é votado. Mas aí às vezes eu pergunto, não seria também, já que estamos numa democracia, uma responsabilidade também do povo de escolher melhor seus representantes que fazem a lei? Perfeito. Excelência, está se observando muito casos vinculados ao mensalão. Esta situação do mensalão, que atingiu o ápice do poder executivo federal, é de uma dimensão que, pelo que se observa na história jurídica e econômica e financeira do país, é ímpar. Face ao exposto, como o senhor encara a situação da PEC 37 com o caso mensalão e o caso Ministério Público? Eu sou a favor do fortalecimento do Ministério Público. O Ministério Público ganhou muitas atribuições legais, como fiscal da lei, defensor da sociedade, muitas atribuições. Hoje você vê o Ministério Público decidindo sobre, interferindo aqui no Estado, eu vejo isso uma coisa muito positiva, sobre camelôs na rua, aumento de passagem de ônibus, segurança nos estádios. Você não via isso antigamente. Eu sou a favor que o Ministério Público investigue as altas cúpulas de todos os poderes, entendeu? Porque se você deixar só na mão da polícia, a polícia não é um órgão tão independente quanto o Ministério Público. E você vê que esse mensalão julgado hoje colocou todas as falhas processuais e materiais e legislativas à mostra. O Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula do Judiciário, tendo uma dificuldade enorme para julgar réus numa situação em que o grupo que está no poder é do lado dos réus. Entendeu? O presidente da República nomeia ministros aparentemente
pessoas independentes, mas de coloração partidária, talvez, identificadas com ele. Então, você vê toda a dificuldade da coisa funcionar. Ainda querem dizer que a polícia teria condições de investigar. A própria polícia, o próprio legislativo, o executivo, eu não acredito. Já se fala até em autonomia maior para a polícia, mas nós temos um órgão para isso, que é o Ministério Público. A polícia é feita para investigar. Só que, na prática, vamos supor, ela vai investigar o governador. Ela tem que pedir autorização para o secretário e para o próprio governador para investigar. Então, isso não é possível. Eu acho que só o Ministério Público tem, como um verdadeiro quarto poder, essa atribuição de fiscal da sociedade, fiscal da lei, e pode enfrentar os poderes constituídos. Então, eu sou a favor do fortalecimento. Mas, ao mesmo tempo, eu sou contra a banalização, a vulgarização dessa investigação pelo Ministério Público. Eu não posso admitir, por exemplo, que você pegue toda a estrutura jurídica que tem o Ministério Público para perder tempo com investigação de casos que não são de relevância para a sociedade. Então, o Ministério Público vira uma delegacia de polícia, fazendo inquéritos mal feitos, sem estrutura, dependendo da polícia para fazer perícias, investigações. E aqui no Pará, que é um estado de dimensões continentais, com gastos imensos para ir até o interior, investigar, periciar, ouvir testemunhas, para depois recomeçar tudo no Poder Judiciário como é hoje. Então, eu acho que o Ministério Público ele tem que fazer de uma forma seletiva. Eu acho que a própria lei tem que determinar para que, em casos excepcionais, como no caso do mensalão, ou no caso de investigação de cúpula de polícia, por exemplo, do próprio legislativo, do próprio poder executivo, só excepcionalmente o Ministério Público tem esse poder investigatório. Convém ressaltar à comunidade estaciana e fapiana de que a polícia judiciária, compondo os quadros do Poder Executivo, não possui o que o Ministério Público possui, que vem a ser a vitaliciedade, as garantias da magistratura, as garantias da magistratura, como a vitaliciedade na movibilidade. Então, determinadas situações podem fazer, né, doutor? A política interferir. A política interferir e um delegado perfeitamente na região metropolitana de Belém vai ser deslocado por uma área totalmente inóspita do nosso estado, que tem, como bem disse Sua Excelência, a dimensão da Colômbia. Doutor, face ao exposto, como o senhor observa a questão das hidrelétricas, em especial a que se desenvolve no município de Altamira, nesse impacto que se apresenta na Amazônia, em especial para o estado do Pará, quando nós temos outras alternativas de energia? Uma das ações propostas pelo Ministério Público teve uma liminar minha para que o lago de Belo Monte fosse reduzido. Se eu não me engano, o projeto inicial da FADESP previa uma área do tamanho do estado de Sergipe. E isso foi diminuído, salvo engano, cerca de 10 vezes. Até a indenização que os índios Gavião deveriam receber, essa indenização não sei até se hoje já foi paga, mas se demorou muito tempo para dar a indenização para os índios. O entorno de Tucuruí até hoje, se eu não me engano, ainda tem gente usando lamparina. Entendeu? A energia não é barata. No estado do Pará, eu, pelo menos, acho que é uma das energias elétricas uma das tarifas mais caras do Brasil. Deve haver, como a energia solar, a energia eólica, alguma alternativa, mas eu sinto que não se investe nisso. Então, há um desrespeito aos índios, porque a própria Constituição previa um debate com a comunidade indígena. E eu garanto que os índios não querem viver embaixo d'água, aquelas terras para eles são sagradas, entendeu? Eu acho que para nós, para a Amazônia, certamente não é a solução. Talvez seja para o país, para levar energia para outros lugares. Porque eu, olhando para Tucuruí, eu vejo que alguma coisa se melhorou no Pará, mas o Pará não se desenvolveu. O senhor recebeu recentemente, numa visita técnica de acadêmicos nossos da Estácio, FAP, em sua vara federal, e chamou muito a atenção dos acadêmicos, em especial de minha pessoa também,
a questão da importância da filosofia, da sociologia, das ciências humanas reflexivas para que um juiz prolate sua sentença e para que o próprio advogado, o próprio acadêmico pense. Né? E como isso foi fantástico, viu? Muito, muito bom. Esse pensar, quer dizer, as hidrelétricas, o conjunto de hidrelétricas, sai daquele dogmatismo, daquele positivismo, daquela incisividade de artigos que muitas vezes o nosso acadêmico está muito mal acostumado a quase que decoreba, porque não se decora código, para a reflexão dos assuntos e depois o devido enquadramento. Excelência, por favor, o senhor tem muito a dizer. O aluno ele tem também que se aprofundar nessas questões filosóficas, entendeu? A questão da vida, a razão em si da lei, o fundamento da lei, o fundamento social, entendeu? E pensar, será que o que é bom para São Paulo, para o Rio, será bom para nós também? O que é bom em outros países, né, será bom para nós aqui? Então, grandes questões jurídicas são filosóficas, né? Eu vejo na área penal mesmo, a própria defesa que o advogado faz de certos processos deve mexer com a consciência de muitos deles, né? Porque eles são pagos para defender o cliente, são pagos para defender teses, propor teses. Muitas vezes eles não concordam. Então, às vezes, aquilo vai contra o próprio eu do profissional, do advogado. Então, aí ele tem que entender o que é o direito, o que é a justiça, entendeu? Nem tudo que está na lei é justo, né? Pode-se fazer uma injustiça, entendeu? Então, isso é bom ele ter essa formação. Doutor, o senhor falou de união homoafetiva. A questão aqui é interessante. Em nosso estado, nas uniões homoafetivas, aplica-se por analogia a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é aplicada, né, no entendimento da Polícia Judiciária, por analogia às uniões femininas homoafetivas. Então, há uma agressão, uma linguagem clara, entre o gênero feminino com o feminino. O lado feminino, que desenvolve o papel de homem, será enquadrado pela Maria da Penha como tal. Muito bem. E aí vai todo o procedimento legal. Mas, quando se reporta a união homoafetiva masculina, ou seja, gênero masculino com gênero masculino, e um deles desenvolve o papel feminino, e a agressão, o entendimento da mesma autoridade é lesão corporal. Isto daí não está, de um lado, implicando exatamente na questão filosófica da situação, sendo dois pesos e duas medidas? É como eu digo, às vezes o fato social caminha mais rápido do que a própria lei. Eu lembro que aqui no Pará nós tivemos um acórdão do Tribunal Eleitoral, da relatora Rinde Caiate, a respeito de uma inelegibilidade partida de uma relação homossexual entre a candidata, a prefeita e uma outra pessoa que estava no poder e que geraria essa inelegibilidade. E foi um acórdão precursor de uma jurisprudência que depois foi acolhida no Tribunal Superior Eleitoral, embora aqui em Belém, eu até conversei com ela sobre isso, o tribunal entendesse de modo diverso, né? Então você vê, e hoje é o que mais se discute no direito, né? Essa relação, essa nova realidade social trazida para a lei civil sem a própria lei civil disciplinar, entendeu? Então, estão trazendo para o judiciário essa solução. O judiciário tem que decidir, mesmo sem lei. O senhor sabe que aí nós partimos para os princípios de direito, para a analogia, as outras formas alternativas de solução do conflito, porque até a própria lei, às vezes, não esgota todo o assunto, então o judiciário faz uma integração daquela lacuna e com aquela interpretação ele resolve o caso concreto. Ele tem que decidir. Agora, se isso vai prevalecer, eu não sei. Mas se essa questão é trazida para o delegado de polícia, uma relação afetiva entre dois homens, e um
agride o outro e se dá um tratamento de lesão corporal, e quando são duas mulheres, o delegado dá um tratamento pela Lei Maria da Penha, são questões realmente muito, muito sérias para serem decididas, disciplinadas, e que tem que ter uma resposta do Poder Judiciário. Eu acredito que virão, na primeira instância, decisões dos mais variados tipos, para que depois se chegue até o Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Agora, eu não vou dizer que esteja certo ou errado, o juiz ele vai dar uma decisão ao problema com a lei vigente, se não houver uma decisão buscando nas formas alternativas, nos princípios gerais do direito, na analogia, para que aquele problema seja resolvido. Eu não vou lhe dizer que seja o certo ou errado, mas ele vai ter que dar a solução, porque se nós estamos numa lacuna legal, aí nós temos que integrar essa lei por interpretação jurisprudencial para que depois o tribunal solidifique isso. Eu, particularmente, acho que o Congresso ele deveria se sensibilizar para esse problema e desde logo, entrar numa discussão ampla, porque as coisas estão crepitando. Eu vi uma decisão do CNJ recente, determinando para que todos os cartórios procedessem ao casamento na relação homoafetiva de pessoas interessadas. Então, eu acho que isso, olha, até na França, isso ontem eu estava vendo na televisão, está gerando protestos. Eu acho que tem que vir uma solução legislativa sobre isso. Penso até que o CNJ extrapolou alguma coisa na sua competência, mas quem sou eu? Eu, como julgador, posso falar o que eu penso, mas eu acho que é justo até ao tabelião não celebrar o casamento, porque vai se criar uma série de problemas, entendeu? Até no preenchimento do formulário do casamento. Mas eu acho que tem que haver essa discussão, alguma coisa tem que ser decidida, a sociedade tem que ser ouvida para se estabelecer se é isso que a maioria quer em respeito da minoria, entendeu? O que não se pode fazer é deixar transitar em julgado uma decisão controvertida, sem recurso para o Tribunal Superior, sem recurso para o Supremo Tribunal Federal. E como vai ser solucionado um problema tão sério, tão grave como esse, dos efeitos cíveis, patrimoniais, familiares, da sociedade homoafetiva. A matéria não depende de lei, e nós, juízes, não temos essa condição de normatizar uma coisa ampla, como é o casamento, a relação do direito de família, por esparsas decisões jurídicas, ou que um tribunal, por uma maioria, muitas vezes precária, decida sobre um assunto que é tão delicado assim, seja tão delicado assim. É muito difícil a sua resposta. Eu prefiro não respondê-la, mas eu acho que todos os dois entendimentos, seja de quem acha que é um caso de lesão corporal, outro que acha que é o caso de Maria da Penha, todos a esses dois problemas tem que ser dada uma solução justa, humana, entendeu? Que respeite o direito da minoria e o da maioria. Aos caros acadêmicos e acadêmicas, relembrando que a sentença, o judiciário que vai à sentença, né, busca o quê? A paz social, né, doutor? A paz social. Então, esta paz social, necessariamente, ela não é justa, ela é legal, mas não necessariamente justa, como bem colocou o nosso convidado, doutor Rubens Rolo de Oliveira. Como é que o senhor verifica também a ausência de uma legislação, um conjunto de leis? Nós só temos a norma, que é uma portaria, que alguns dizem até, ironicamente, alguns acadêmicos, uma porcaria da Anvisa, normatizando o que é o usuário de droga e o que é o traficante. Até que ponto isto daí não vem a agravar a questão do tráfico, que, sem sombra de dúvida, é um dos elementos responsáveis pela verdadeira matança que nós estamos vendo neste país, em especial no Pará e muito mais especial na região metropolitana de Belém. Como o senhor verifica esta ausência de uma legislação, né, entre quem é o usuário
entre quem é o traficante. A questão das drogas se tornou uma questão gravíssima, entendeu? Porque o tráfico de drogas é uma das atividades ilícitas que mais movimenta dinheiro no mundo. Os tribunais eles têm entendido que o usuário é o dependente, que usa uma determinada quantidade para o seu consumo, e traficante é aquele que já tem uma quantidade maior e que vai viver daquilo fazendo comércio. Existem outras drogas lícitas, como o álcool. O álcool causa muita morte. Todos os dias se morre por causa de álcool. O álcool também é uma das pragas, mas é tolerado socialmente. Eu sou contra a propaganda de álcool na televisão, no rádio, no cinema. Sou contra a propaganda de cigarro. Sou contra o funcionamento de bares após 11 horas da noite, entendeu? Quando se fez isso aqui em Belém, quando se normatizou o funcionamento dos bares, a criminalidade caiu assustadoramente. Eu sou contra a liberação da maconha, entendeu? Eu sou contra a liberação das drogas, porque isso é uma forma de você aceitar a destruição. Na Europa, aquelas praças, em alguns países que eram permitidas para que o usuário consumisse livremente sua droga, aquilo já se chegou a uma conclusão que aquilo não é a solução. Não é a solução porque aumenta demais o tráfico, entendeu? E aumenta a questão da saúde pública, problemas de saúde pública, problemas no trabalho. Eu sou totalmente contra o consumo de drogas e acho que o tráfico de drogas ele tem que ser cada vez mais combatido. Infelizmente, há pessoas, há juízes, há ministros que se preocupam em cada vez mais tornar mais suave o tratamento para o traficante. Para o usuário, eu até concordo que se viabilize meios de tratamento, mas antigamente, pela Lei 6368, nós tínhamos uma pena pequena para o usuário, entendeu? E por causa dessa pena pequena, muita gente deixava de consumir drogas. Hoje, nós temos tratamento ambulatorial, advertência pelo juiz, entendeu? Tratamento em clínicas, e isso não tem resolvido. Mas tudo bem, a pessoa resolve ser usuária, mas nós temos de combater o traficante. Esse ganha um dinheiro ilícito da pior espécie, enriquece à custa da destruição de famílias. Nós temos na Justiça Federal trabalhado muito em cima da repressão. Acho apenas que o máximo rigor que o legislador tem tentado aplicar está sendo atenuado, às vezes com razão, às vezes não, pelos tribunais. Eu acho que o traficante ele tem que começar a pena no regime fechado, o verdadeiro grande traficante, e se for reincidente, ele completar a pena sem benefícios, porque ele tem que ser extirpado do meio social, porque o tráfico ele dá muito dinheiro. Mas, infelizmente, fica se fazendo uma discussão nos tribunais a respeito se o pequeno traficante, eu até concordo, o pequeno traficante, ou então o traficante que está no início da vida, com 18, 19 anos, se dê alguma chance a ele. Até concordo. Mas generalizar isso, soltar presos em flagrantes, apanhados como eu vi outro dia em Coraci, presos em flagrante com 69 quilos de cocaína, traficante internacional, tiveram liberdade provisória pelo tribunal. Eu soltei, depois veio a sentença, eu condenei, prendi, o tribunal soltou de novo. Quer dizer, é um garantismo exacerbado, porque a Constituição tem um dispositivo que garante ao cidadão a presunção de inocência até o trânsito em julgado, o que é um absurdo num país como o nosso, em que não há investimento maciço no judiciário, então os processos se eternizam, e hoje você condena uma pessoa que amanhã está na rua. Doutor, a colocação do senhor foi muito interessante.
Estamos a menos de 390 dias de um grande evento internacional chamado Copa do Mundo. E temos mais um pouco adiante a presença das Olimpíadas. Excelência, uma das preocupações desde que está aqui entrevistando no momento, até já repassado aos acadêmicos, inclusive ministrado em palestras, né, na nossa jornada acadêmica, chama-se terrorismo. Terrorismo não está positivado, não está questionado, não está sequer elencado na academia, no âmbito nacional. Muito bem, as polícias estão preparadas, se preparando, tecnologia de ponta, fazendo os exercícios táticos, operacionais, tudo bem. E o dever de casa do legislativo? E a legislação antiterrorista? E a questão da pena de morte terrorista? Excelência, como o senhor encara isto efetivamente? Olha, eu particularmente, eu sempre fui contra, no momento, assim, a realização de Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil, porque esse dinheiro todo que se vai gastar, não sei se é dinheiro do PAC, com um pouco dessa verba nós modernizaremos o judiciário, faríamos grandes obras que o país precisa estruturalmente. É muito dinheiro, esse dinheiro faz falta para o país, mas isso não é atribuição do judiciário. Nós temos uma lei de segurança nacional para crimes que atentam contra a segurança do Estado. Uma pessoa que tente um ato terrorista num evento desses, ela certamente vai ser julgada, eu acredito, por uma lei chamada Lei de Segurança Nacional, que nós temos ainda em vigor. O sistema penitenciário nosso, federal pelo menos, de segurança máxima, eu já visitei a penitenciária de Mossoró, está à disposição de quem quiser ir para lá, porque é algo realmente muito complexo, muito moderno e em termos de repressão, de execução de pena para pessoas perigosas, é realmente o máximo que a gente possa imaginar. As penas são enormes e há presídios suficientes para guardar qualquer grupo que atente contra a segurança nos eventos que vão acontecer. Excelência, nós queremos agradecer a sua presença entre nós, a comunidade Estácio FAP, todos nós sabemos da sua vida profissional extremamente cheia, sua agenda completamente compromissada. Então, sabemos que a sua ausência lá na terceira vara, de onde o senhor é titular, com certeza foi feito com muito sacrifício e também com muita dedicação e carinho. O senhor atendeu ao nosso convite de estar aqui presente. A comunidade Estácio FAP deixa o senhor para ter um minuto, né, de despedida. Eu venho em nome da Justiça divulgar o nosso trabalho e também, quem sabe, até despertar entre alguns de vocês, ou muitos de vocês, o interesse de um dia integrar nossa carreira. E eu posso assegurar para vocês que aqui no Pará nós temos bacharéis brilhantes, alunos brilhantes, que têm amplas condições de integrar a magistratura. Eu espero que muitos de vocês tentem vir para o nosso lado e trabalhar para a transformação desse país. E a sua função civilizadora também como professor é importante nessa terra em que nós ainda temos até trabalho escravo, né? Não é igual da época da escravatura, mas é talvez até pior, em condições piores, porque o escravo era um bem de muito valor, considerado um bem de muito valor na época da escravidão, e o ser humano hoje, em condições muito piores do que aquelas, trabalha no interior aqui do nosso estado, entendeu? E em pleno século XXI. Então nós precisamos de gente para nos ajudar, para trabalhar, para julgar esses casos, julgar o tráfico. E sem um judiciário forte, a sociedade não vai encontrar paz social. Muito obrigado, doutor. Mais uma vez agradecemos a presença do senhor entre nós. Obrigado pelo convite, felicidades.